Eu queria estar muito falando sobre o que aconteceu dentro de campo, falando de bola entre Fortaleza e Colo-Colo, mas não dá para falar apenas de futebol depois do que aconteceu numa, infelizmente, mais uma noite comum em torneios da Conmebol. Fica aqui comigo, estamos aqui no canal do Caio Costa, vamos tentar repercutir um pouquinho do que aconteceu dentro de campo falando de futebol entre Fortaleza e Colo-Colo, Colo-Colo e Fortaleza, jogo suspenso, cancelado, como foi o termo que a Conmebol utilizou ao final ali para determinar que não teria mais bola rolando hoje, aqui no canal do Caio Costa. Pois é, né? Mais uma daquelas noites que você sai com a sensação de que o futebol perdeu. Não tem muita coisa que a gente possa falar. Perde quando, antes de um jogo de futebol, duas pessoas, mais com de 18, outra de 13, morrem do lado de fora do estádio. O que teria sido estopim por toda a revolta da torcida do Colo-Colo, que gerou a quebra do alambrado, a invasão de campo e tudo que aconteceu dentro do estádio Monumental de Santiago. A Conmebol tenta envelopar a sua competição, fala-se em nova Conmebol, e é a mesma Conmebol que tenta esvaziar o estádio e forçar duas equipes a voltarem a campo para terminar um jogo que estava fadado a não ser terminado. Não tinha a menor condição de você terminar aquela partida nessa noite. E agora fica um grande vácuo, né? E o que é que vai ser feito em termos de competição? Se esses pontos vão para o Fortaleza, afinal de contas o Colo-Colo era o mandante do jogo. É uma discussão que vai ser feita, precisa ser feita, se vai ser remarcado, mas que nesse momento, no calor da emoção, talvez seja secundária. O fato é que o futebol sul-americano ele se acostuma a ter situações assim, bizarras. A Libertadores começou com vários times com portões fechados por conta de sinalizadores, coisas muito menores do que aconteceram em Santiago nessa noite. Tudo em termos de vida parece que vira em segundo plano. As duas pessoas que morreram do lado de fora, a segurança dos atletas que estavam em campo, a segurança dos torcedores do Fortaleza que estavam no estádio. E aí, no meio disso tudo, tenta-se vender uma ideia de uma entidade que se modernizou, mas que não se modernizou, e que sempre deixa vácuos, né, lacunas sobre o que é mais importante para ela. Justamente no dia que eu vi no Twitter do Leonardo Bertozzi que a Conmebol estava tentando que a Copa do Mundo de 2030 tenha 64 seleções, ou seja, garantir as 10 seleções da América do Sul na Copa do Mundo. Em vez de pensar na Copa do Mundo de 2030, a Conmebol tem que pensar nas competições dela. Eu sei que o problema ao torno do estádio não é bem culpa dela, é uma questão de segurança pública chilena. O que aconteceu, ainda não sei maiores detalhes, mas é óbvio que não é culpa da Conmebol. Mas a ideia de forçar que um jogo continue no meio disso tudo é dela. Uma forçada de barra que estava muito claro que não iria dar para acontecer. E agora vai ficar essa dúvida aí de qual vai ser o reflexo esportivo, que na minha opinião, para mim é muito claro, é uma questão de time mandante, casa mandante, Colo-Colo deveria perder os pontos. Se isso vai acontecer, não sei. Como eu falei no início do vídeo, é muito difícil falar sobre jogo, bola rolando. Não foi um grande jogo. Você teve lá o Fortaleza, os dois times vieram até com a ideia de 3 zagueiros, né? O Colo-Colo veio diferente do que costumava atuar, trouxe o Emiliano Namor para fazer uma linha de 3 zagueiros, conseguiu incomodar muito o Fortaleza nos primeiros 30 minutos do jogo, principalmente, né? Contra um Fortaleza muito conservador, que teve dificuldades defensivas ali no começo do jogo. O Colo-Colo poderia ter feito uma situação até de maior perigo, embora nem tenha tido aquelas lances capitais. O Correia tentou alguma coisa, enfim, chute de fora da área, o João Ricardo fez defesa, cruzamentos na área, tinha aquela pressão, mas não criava tanta. Depois dos 30 minutos do primeiro tempo, o jogo se acalmou, e aí o Fortaleza tem a sua melhor jogada na partida, né? A jogada do Mancuso, como a gente falava, né? O Fortaleza veio com 3 zagueiros, 2 laterais, 2 atrás, só achava, literalmente era uma linha de 5, uma linha de 3 com os 3 volantes, Lucero e Marinho um pouco à frente. Uma ideia muito conservadora de quem está procurando uma segurança para jogar. E a melhor jogada da partida do Fortaleza é essa que eu estou me referindo. Acho que você lembra a jogada do Mancuso com o Marinho, cruzamento, o Lucero chuta para fora, não consegue finalizar da melhor forma possível.
Segundo tempo até volta, o Colo-Colo tentando executar uma pressão, mas também nada muito forte. E diante de um Fortaleza tímido no ataque, e Vojvoda até mesmo ainda muito conservador, repito, reflexo natural de um momento de campo que não é dos melhores. Se não sofria tanto defensivamente, também não criava tanto. Tinha acabado de fazer 2 substituições, acabado não, 5 minutos antes ali da paralisação, mas que taticamente não mexeu nada no time, né? Só tinha tirado o Lucero e o Marinho, vai a entrada do Davidson e do Moisés, talvez explorar mais o Moisés de velocidade, só que não deu tempo a gente ver qualquer reflexo disso em termos de jogo, porque ali aos 24, 25, o jogo parou para não voltar mais. Repito, fica difícil falar de futebol, fica difícil falar se houve uma melhora, se não houve. Fato é que Fortaleza competiu num jogo ruim. Fortaleza competiu. Iríamos ter o terço final da partida ainda, poderia ter um outro desenho, mas hoje, infelizmente, futebol é segundo plano total. E a Confederação Sul-Americana de Futebol tem lá mais um asterisco nas suas competições, um jogo suspenso, e um jogo que ela, mesmo tendo a menor condição, mesmo não tendo a menor condição de ter bola rolando, tentou forçar isso de toda forma, colocando em risco, sabe-se lá quantas mais pessoas, depois de um dia que 2 vidas foram ceifadas do lado de fora do Estádio Monumental de Santiago. Agora, no momento que eu estou gravando o vídeo, são meia-noite e pouco, ainda não temos nenhuma posição sobre qual vai ser a do Comitê Disciplinar da Conmebol, sobre quem ficará com os pontos, se esse jogo vai ser reiniciado em algum momento, enfim, vamos aguardar as próximas notícias. Enfim, queria estar falando só sobre futebol, não era o caso hoje. Mandar um abraço a todo mundo que está inscrito por aqui, eu não pedi no início do vídeo, peço que você deixe o like, que você compartilhe, e se você não tiver inscrito, por favor se inscreva. Estamos falando quase sempre sobre futebol aqui no canal do Caio Costa.